Gente, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra-chave vai estar no versículo 38. Mas nós vamos ler do 37 ao 42. Nós vamos ler a princípio o 38. Atos 2:38. A palavra do Senhor diz assim: Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Por que nós vamos ler do 37 ao 42? Para ter um contexto nisso. E que contexto é esse? Não é só desses versículos citados aqui do 37 ao 42. Nesse dia há o cumprimento do que disse o profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro repete isso porque havia uma festa hebraica chamada festa de Pentecostes, e Deus, como é perfeito em tudo, Jesus foi martirizado no período da Páscoa hebraica, aquela Páscoa onde o povo foi liberto do cativeiro egípcio, onde Deus ordenou a Moisés que todos comessem um cordeiro, colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar ali. É a última praga, onde morreu todos os primogênitos dentre os egípcios, dos homens e até dos animais, para que o anjo da morte não passasse ali. Aquilo já simbolizava a questão de uma morte eterna para aqueles que acreditam em Cristo. O sangue de Jesus, como diz em primeira Epístola de João, ele nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que confessar ele. Se você confessar, ele nos perdoa. Ele, até João ali na sua velhice, ele dá: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. E se você confessar os seus pecados, ele tem misericórdia para perdoar. E o sangue nos purifica de todo pecado. Como diz em Hebreus, sem derramamento de sangue não há purificação do pecado. Isso foi feito porque para justificar a morte de um primeiro inocente, que foi Abel, que diz que o sangue de Abel clamava pelos séculos por justiça. Deus advertiu a Caim dizendo a ele: o pecado já é na tua porta, por que você está com esse semblante assim? Convém dominar. Ele dominou? Não, não dominou. Em 1 João diz que Caim era do maligno. Por quê? Porque ele entregou o seu coração à maldade. A palavra do Senhor diz: nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como eu já citei aqui, Efésios capítulo 2, e ele nos vivificou. Como? É justamente isso. Vamos pegar aqui a partir do 37, né? Porque o povo estava vendo aquele pessoal lá dentro, foi derramado línguas de fogo, para ficar bem claro, porque as pessoas confundem isso. Eu tenho raiz neopentecostal, mas eu tenho muito cuidado para falar línguas de fogo, uma que foram repartidas em várias e foram colocadas. Existem desenhos sobre isso, aquelas línguas repartidas, né? E eles começaram a falar em mistérios. Cada estrangeiro ouvia no seu próprio idioma. Isso é uma das características do dom do Espírito Santo. Existem interpretações erradas daqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Um dia eu vou pregar sobre isso aqui, mas não é, porque 1 Coríntios capítulo 2 diz: temos sido batizados no mesmo Espírito.
E essa é a questão de que Pedro está dizendo aqui. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Esse batismo que ele está citando aqui não é o batismo nas águas que nós conhecemos. Porque aquele ali é apenas um símbolo. Os pecados não ficam dentro da água. O batismo não salva ninguém. Nós somos inseridos no corpo de Cristo, mergulhados ali. Como diz 1 Coríntios 12. Se você tiver, se os irmãos tiverem paciência, a gente pode abrir lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não estou querendo complicar, mas eu estou querendo explicar. Quer ver? Ó, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Esse é o significado. Porque quando ele cita, Pedro cita o que Joel profetizou, ele diz assim: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, e até pelos servos e as servas também derramarei do meu Espírito. Mas ele também fala que os poderes do céu serão abalados. Por isso que muitos acreditavam que o final dos tempos fosse naquela época. Até mesmo quando Jerusalém, o templo foi destruído, os judeus pensavam que o fim do mundo tinha chegado ali. Que cessou o sacrifício contínuo entre a comunidade judaica, não se faz sacrifício de cordeiro. Existe na questão de alguns escatologistas da reconstrução de um terceiro templo, aonde o sacrifício contínuo voltará a ser feito, porque Jesus ele é o sacrifício definitivo. O ministério levítico não existe, só em algumas denominações judaizantes, que eu passei um período lá, é que diz que existe ministério levítico. Tá? Mas vamos lá, né? Falam que cantor é evangélico e levita, e isso também não procede. Entende? Então vocês entenderam isso? Pois nós fomos batizados em um Espírito, o Espírito de Cristo. Então, quando ele fala assim, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, aí recebereis o dom do Espírito Santo. Por que o contexto? Vamos lá, vamos voltar para onde nós estávamos aqui. Né? Vamos lá. E ouvindo eles isto, todos que estavam ali, o discurso de Pedro, criticando, achando que aquele pessoal lá dentro do cenáculo estava bêbado, né? E ouvindo eles isto, compungindo-se seu coração. Quando Pedro começou a explicar que era cedo para eles se embriagarem, que aquele era o cumprimento da profecia de Joel, deu um discurso pelo Espírito de Deus. Deus iluminou ali a mente de Pedro. E esse sermão alcançou muitas vidas. Então eles começaram a ficar constrangidos. E no 37 ele diz assim, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Homens, irmãos. Que faremos? Homens, irmãos. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Você vê, Pedro continua discursando. De sorte que foram batizados, aí entra a questão aí do que nós entendemos. As pessoas são apresentadas publicamente diante da igreja quando elas dizem que creem em Jesus Cristo e o ministro ali
coloca: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De sorte que foram batizados os de bom grado receber a sua palavra. Olha só. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, meus irmãos, quase 3.000 almas, numa pregação. E as pessoas foram batizadas e começaram a compor o corpo de Cristo. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina que chega até hoje, porque eu sempre falo que naquela época a única palavra que tinha era o Antigo Testamento, o Novo Testamento estava sendo confeccionado, então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, nas reuniões, e no partir do pão, que é a ceia, e nas orações, quer dizer, perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É muito espetacular a gente ler assim, bem pausadamente, de forma devagar, tranquilo, para que não haja distorções. E olha que eu estou falando bem devagar, e muitas das vezes pessoas me procuram para falar: pastor, me tira a dúvida nisso. Você não pensa que tem pessoas que me procuram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, entendeu? E eu estou aqui para esclarecer. Eu trouxe essa palavra porque eu senti que nós temos que ter esse sentido. E o arrependimento não é apenas de obras mortas, como diz lá em Hebreus, capítulo 6, né? Que ali fala dos rudimentos, né? Fala de doutrina de batismos, no plural, que havia o batismo de João e o batismo da igreja é outro, o batismo com o Espírito, você recebendo a Cristo como Salvador, você é automaticamente batizado. Apesar que Paulo confrontou com alguns, como diz Atos 19, diz assim, nós nunca ouvimos falar no Espírito, porque eles eram batizados para arrependimento, e muitas das vezes era a purificação de águas, várias vezes isso. Agora, o que a Bíblia fala? Um só batismo, Efésios capítulo 4. Um só batismo, um só Deus, um só Espírito. Ali se ensina a unidade. Foi a partir disso que foi ensinado a unidade do corpo de Cristo. Nós podemos ser de igrejas locais, de denominações das mais variadas, desde o primeiro século até o dia de hoje. Mas nós temos que entender que o corpo de Cristo é um só. Um único corpo. E é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus. A igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar, ela não é a do primeiro século, ela não é dos pais da igreja, ela não é do concílio de Nicéia, ela não é da reforma protestante, ela não é dos avivalistas, ela não é dos batistas, dos presbiterianos, dos luteranos, ela não é de John Wesley, ela não é pentecostal, neopentecostal, renovada, carismática, judaizante. O Senhor Jesus vem buscar a sua noiva, é a igreja, não a instituição eclesiástica espalhada pelo mundo nas mais variadas denominações cristãs. Ele vem buscar a sua igreja. Então eu vim aqui para lhe ensinar, irmãos, a pertencer a essa igreja. Somos membrados numa igreja com CNPJ, mas nós sabemos que isso é apenas um rótulo denominacional. Eu não estou pregando aqui rebelião, sou membro também da Primeira Igreja Batista no Encantado, né? E passo isso para os irmãos, não só da PIB, como os irmãos que acessam essa live toda semana, de pregar a verdade. Muitas das vezes, como Paulo disse, tornei-me vosso inimigo por pregar a verdade, porque as pessoas não querem meditar na palavra, as pessoas não querem ter trabalho, entendeu? As pessoas querem tudo pronto. E muitas das vezes fica com aquele sermão, ou de hoje, ou de algum culto, daqui a pouco esqueceu, não se lembra mais do que foi pregado. Por isso que a minha preocupação é de dar sempre as referências bíblicas. Então, o que foi pregado aqui hoje? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo
37 ao 42 e 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Amém? Espero que essa palavra tenha confortado a todos, né? Que Deus abençoe a vocês, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco e com todos os moradores da terra até a vinda de nosso Senhor. Amém? Agradeço a todos e até semana que vem, se assim Deus